Olá, meus queridos irmãos e amigos deste canal, a paz de Cristo Jesus. Que Deus venha abençoar o seu dia, meu querido irmão. Que Deus dê força nesta caminhada, não desista, continue lutando, que Jesus é contigo, tá bom? Que Deus o abençoe, que Deus derrame das suas bênçãos sobre você e toda a sua família. E nós iremos começar esse vídeo agradecendo a Deus em oração. Querido Deus e amado Pai, te louvo e te exalto na beleza da tua santidade. E queremos nesse dia, Pai, te agradecer por todas as coisas que tem feito por nós e aquelas que ainda serão feitas, Pai, porque tu és um Pai bondoso, que abençoe a cada lar, cada família, cada vida, e abençoe esse canal que tenha crescimento e essas palavras possam chegar até outras pessoas, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, aqui quem vos fala é a evangelista Cis Silva. Hoje, 23 de janeiro de 2025, que Deus venha abençoar todo o seu povo, né? Todos os nossos problemas estão nas mãos do Senhor e só Ele pode resolver. Tenha fé, tenha esperança e o momento certo Deus vai fazer a obra na sua vida ou na vida de quem você está orando. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de realizar mais um vídeo e também aos queridos irmãos que estão inscritos nesse canal. E peço também àqueles irmãos que não foram inscritos, né, que não se inscreveram ainda, por favor, vá lá, se inscreva, aperte no sininho. Você pode deixar o seu comentário, o seu pedido de oração, e a gente estamos orando. Eu estou orando pelas madrugadas, entregando a vida de cada um nas mãos de Deus e os seus problemas, né? Eu não posso resolver, mas a minha oração com a sua, a minha fé com a sua fé, Deus pode resolver o seu problema. E resolvendo o seu problema, eu me alegro no Senhor, porque eu sei que Deus está ouvindo a nossa oração. Deus é um Deus bondoso, um Deus santo e poderoso, e que conhece todas as coisas e sabe todas as coisas. Então compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a outras pessoas, né, que possa ouvir também. Então quanto mais você compartilhar, mais esse trabalho, mais essas palavras, mais esse evangelho poderá alcançar outras vidas, né? Então hoje eu trago uma palavra que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não ouça. Louvado seja o nome do Senhor. Momento ruim de Israel aqui que acontece. Isaías vai ministrar uma profecia acerca do povo de Israel. Israel se lamentava, Israel se reclamava, mas Isaías vai dizer assim: olha, os ouvidos do vosso Deus não estão tapados, nem seus olhos estão encobertos, mas os vossos pecados e a iniquidade fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Israel vivia um declínio espiritual muito grande. Deus já tinha profetizado através dos profetas que seriam eles levados cativos por outra nação pagã. Pelo fato deles ter desobedecido a sua palavra, a sua lei, e não ter cumprido os mandamentos do Senhor. Então o pagamento que Israel iria pagar seria o cativeiro. E assim eles clamavam, e assim eles pediam, né, e diziam no seu coração: ah, Deus não está nos ouvindo, Deus não está escutando o nosso clamor. Deus escutava, Deus o ouvia, mas o problema era que o pecado é que fazia essa divisão, para que Deus que Deus não viesse a operar na vida deles. E muitas vezes a gente culpa Deus pela alguma coisa.
Por que Deus não ouve a nossa oração? Por que Deus não responde? Por que Deus não resolve esse problema? Faz tanto tempo. Mas a gente já tem feito uma análise da nossa vida, a gente já tem olhado para dentro de nós e nos examinado, como disse o apóstolo Paulo, examine pois o homem a si mesmo, para que a gente veja o que tem acontecido, porque existe um mal na humanidade desde Adão, que é o pecado. O pecado que se alastrou na sociedade, na raça humana, e que levou o homem a estar distante de Deus. E levou o homem a se separar de Deus. O que faz a separação entre o homem e Deus é o pecado. O pecado é a raiz de todo mal, é o mal que tem feito com que o homem não possa se levantar. O pecado é o mal que tem levado o homem a estar separado de Deus. Quando Paulo escreve ao Romano, ele diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Deus, ele ouve o pecador, mas não aceita o pecado. E às vezes as nossas orações, elas são feitas e ela pode ou não chegar na presença do Senhor conforme seja o nosso estado de vida, de santidade, de espiritualidade. Como está a nossa vida? Não é de qualquer maneira que Deus vai nos ouvir. Não é com a nossa vida atolada no pecado, na iniquidade, que Deus vai resolver o nosso problema e vai ouvir as nossas orações. Precisamos fazer uma análise da nossa vida, o que nós temos feito, se nós temos verdadeiramente se arrependido do pecado e temos confessado o nome de Jesus para que nós possamos continuar a nossa vida dia a dia, né, sem cometermos o pecado. Claro que existe algumas falhas, como disse João, filhinho, não pequei, mas se pecar nós temos um advogado junto ao Pai. Porque aquele que diz que não peca é mentiroso. Mas não estamos falando de um pecado a qual venha nos afastar de Deus. Porque quando há um pecado na nossa vida, um erro, que como nós seres humanos, nós temos ainda essa segmento, né, de Adão na nossa vida, essa natureza pecaminosa. Quando nós pecamos, nós podemos se arrepender e confessar o nosso pecado e não vir mais praticar, porque o problema é que você possa confessar e deixá-lo, e não confessar e voltar a cometer, né, várias vezes. Eu cometo um erro, peço perdão a Deus, Deus me perdoa, e amanhã eu volto a cometer o mesmo erro, peço perdão a Deus, e amanhã depois volto a cometer o mesmo erro. Não é dessa forma que funciona. O que o apóstolo João quer dizer é que se nós não pecarmos, estamos mentindo, é que pela nossa natureza pecaminosa, muitas vezes nós pecamos em pensamentos, em palavras e em obras. E muitas vezes são pecados que são cotidianos, são coisas que vêm ao nosso encontro e a gente comete, e depois, um minuto depois, um segundo depois, nós estamos arrependidos daquilo que fez. E aí a gente ora a Deus, confessa o nosso pecado e pede perdão, e Deus perdoa. Mas existem os pecados que as pessoas cometem dia a dia, sem se arrependerem. Cometem todos os dias esses mesmos pecados, essas mesmas iniquidades. E aí quer que Deus resolva o seu problema, quer que Deus venha ouvir as suas orações. E aí quando não responde, quando não acontece, a gente diz assim: Deus não está nos ouvindo, Deus não está olhando, Deus não está recebendo. Mas a gente fez uma análise da nossa vida, porque não é de qualquer maneira que Deus vai ouvir a nossa oração.
Precisamos que a nossa vida esteja dentro da palavra de Deus. Deus pode ouvir sim a nossa oração. O próprio Jesus disse assim: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam é semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Nós precisamos estar firmes na palavra, precisamos estar alicerçados na palavra. E Jesus disse a outras coisas: se as minhas palavras estiveres em vós e vós estiveres em mim, pedi tudo o que quiserem e eu vos farei. Deus é um Pai bondoso que pode fazer todas as coisas. Deus é um Pai que conhece todas as coisas e sabe fazer. O problema é que o nosso pecado, a nossa iniquidade faz essa divisão. Então, o que posso fazer para que Deus possa ouvir a minha oração, a minha súplica? Arrepender-se e confessar o pecado e não vir mais a praticar. Ou se cometer alguma coisa, alguma infração, correr aos pés do Senhor, arrependido de coração, e confessar e não voltar a fazer mais. E assim a nossa oração possa chegar ao trono de Deus e Deus possa resolver o nosso problema. Então, meu querido irmão e amigo, ouça essa palavra, coloque no seu coração que Deus vai ouvir a sua oração. Confesse o vosso pecado, a nossa iniquidade, algo que tem cometido, que ainda não se arrependeu, arrependa-se enquanto é tempo, para que Deus possa ouvir a sua oração e atender o seu pedido no nome de Jesus. Então, fico grato por mais uma vez Deus abençoar esse trabalho, que esse trabalho possa chegar a muitas pessoas que estão precisando ouvir uma palavra. Que Deus cumpra com o seu favor sobre a nossa vida. Deus, Ele quer abençoar o seu povo e vai abençoar, porque Ele é um Pai bondoso, é um Pai misericordioso. As suas misericórdias se renovam a cada manhã e isso são a causa de nós não sermos consumidos. Deus, Ele quer que o seu povo seja um povo abençoado. Só depende de nós, né, irmãos? Então, que Deus venha falar ao seu coração nesse dia e que você possa ser agradecido a Deus. Que Deus o abençoe, que Deus dê graça, que Deus dê força, que Deus venha abençoar também a sua família, venha guardar, que venha restaurar aqueles que estão, que o inimigo tem tentado destruir, que Deus venha reformar novamente a sua família, que Deus venha libertar a sua vida do vício, de todo mal, que Deus venha fazer uma obra na sua vida. Você que está aí nesse leito de enfermidade, Deus vai levantar-se desse leito, Deus vai restaurar a sua vida. Essas enfermidades serão dizimadas para a glória do nome de Jesus, tá bom? Iremos orar agora no nome de Jesus e pedindo que os irmãos compartilhem esse vídeo para que possa chegar a outras pessoas. Querido Deus e amado Pai, eu te dou graças, Senhor, mais uma vez, estar aqui pedindo a tua bênção e a tua graça. Que essa nossa oração possa chegar até o teu trono de glória. Se há alguma coisa em nós que nós cometemos através de palavras, pensamentos e obras, nos perdoa, Pai. Nos guarda, nos protege de todo mal, de todo perigo. Que Deus venha abençoar o seu povo, que Deus venha levantar do leito os enfermos, que Deus venha restaurar as vidas, venha libertar aqueles que estão, Senhor, no vício, Senhor, do mal. Deus, que venha fazer com que toda a tua palavra possa chegar aos corações daqueles que estão precisando, Pai. Dê um dia de paz, de saúde, de graça e que Deus venha abençoar o seu povo no nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço, amém. Graças a Deus. Então, muito obrigado, meus queridos irmãos. Compartilhe esse vídeo e até o próximo no nome de Jesus. Até logo e a paz de Deus esteja sobre nós.